Beleza, minha fera? Eu sou o professor Ítalo Souza, faço parte do grupo Geografia Futebol Clube, tá? Iremos falar um pouco hoje sobre a questão da geografia das populações. Quando analisamos os teóricos que estavam voltados à importância de visualizar essas populações, primeiramente temos que analisar dois teóricos principais, que seriam Malthus e Marx. Muitas vezes esses teóricos têm visões totalmente diferentes do que seria a população e a forma em que ela vai se comportar. Ele vive em uma sociedade onde ele passa a publicar o seu livro em 1798, tá? Então sua segunda reedição vai ocorrer em 1808. Mas professor, o que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo a questão da industrialização. É mesmo, é? Professor, o que é industrialização? É quando os grandes burgueses ganham força política e econômica e passa a transcender essa questão da mão de obra. Então temos a manufatura sendo transferida para a questão da maquinofatura. O que isso quer dizer, professor? Isto quer dizer que a partir de agora temos uma nova técnica e tecnologia voltada para o avanço dessas mercadorias. Vamos produzir cada vez mais em pequena escala de tempo. Então, para Malthus, analisar essa questão da pobreza, da miséria, era algo fundamental para entender essa questão populacional. Então, para Malthus, a questão da miséria e a causa da miséria, ela estaria totalmente voltados aos recursos. Então, recurso e população, ele estava totalmente ligado. E para Malthus, a miséria é um bem positivo, ou seja, um obstáculo positivo onde vai equilibrar essa questão de recurso e população. E quando se existe uma causa de uma miséria, onde vai atingir grande parte da população, isso vai ocorrer pelo fato de que a população está cada vez maior, e o recurso vai diminuindo. Então não tem recursos, ou seja, não tem meios de subsistir para todas as populações. E quando se tem a miséria, há esse equilíbrio entre população e recurso. Então, para Malthus, essa questão ela estava voltada a uma lei natural. Como assim uma lei natural, professor? Essa lei natural ela está voltada a um sistema onde iria corrigir naturalmente o recurso e a população. E a partir disso, todas as pessoas teriam o recurso e uma população iguais. Ou seja, ninguém iria mais estar voltado a essa questão da miséria. Não é difícil entender essa questão de Malthus. Só a gente analisar nos filmes Os Vingadores, onde temos Thanos, onde suas ideias se tornam muito semelhantes a Malthus. Mas por que, professor, Thanos e Malthus estão interligados? Porque para Thanos, para equilibrar e acabar com a miséria no mundo, era necessário destruir metade da população. Da mesma forma que Malthus também analisava essa questão de que, para acabar com a miséria, era necessário que a população diminuísse para existir uma distribuição para todos. Agora, iremos falar um pouco da teoria de Marx. Ao contrário de Malthus, Marx ele não escreveu uma obra totalmente voltada à população, mas através das suas leituras ele começa a interpretar essa questão de superpopulação em que Malthus vem falando na sua teoria. Então, para Marx, Malthus analisou a questão da superpopulação, ou seja, uma população concentrada em apenas um local, e não a população absoluta. Então temos como característica dessa superpopulação localizada em apenas uma área, essa questão da indústria, ou seja, a indústria ela necessita de mão de obra, e as pessoas que agora não têm como subsistir através de apenas o seu emprego, elas vão começar a migrar para a indústria e esquecer o campo. Mas por que esquecer o campo? Justamente porque a terra agora, depois da Revolução Industrial, ela vai ganhar novos sentidos. Então, ter terra significa ter recursos e ter o capital. Eu não entendi. Eu sim.
Eu entendi a referência. Então, para Marx, essa questão da mediação social está voltado que agora o trabalhador, ele necessita do grande empresário para sobreviver. Meu Deus. Quando se instala a industrialização, não tem como mais o proletário subsistir através de apenas o seu trabalho. É necessário ele vender a sua mão de obra. E quando ele vende essa mão de obra não passa a ser mais dele. E essa relação entre grande burguês e proletariado, Marx vai chamar de mediação social. Passando agora para a teoria neo-malthusiana, ou seja, uma teoria nova das leituras de Malthus, a gente começa a entender que essa teoria ela vai se iniciar na Segunda Guerra Mundial. Então, muitos conceitos utilizados pelo neo-malthusiano vai ser empregado na Itália fascista e na Alemanha nazista. Esses dois países voltados a apenas um conceito que seria o espaço vital. Mas, professor, o que é o espaço vital? O espaço vital é quando a população mais forte ela sente a necessidade de buscar recurso em outro território. Tá? Então temos a violência, por exemplo, como uma forma de dominar aquele território onde tem o recurso para que a população mais forte ela tende a crescer cada vez mais. Tá? Então, essa teoria neo-malthusiana agora está voltada à interpretação da população nos países subdesenvolvidos. Tá? Então, temos um crescimento da medicina e, segundo essa teoria neo-malthusiana, esse êxito da medicina ele vai ser interpretado como algo negativo. Por que vai ser interpretado como algo negativo? Pelo fato de que a medicina agora controlando a mortalidade, isto vai fazer com que a população cresça e novamente o recurso não vai se ligar diretamente com a população. Tá? Quando na realidade a gente começa a perceber que a questão de população e recurso ele não está ligado diretamente na teoria de Marx. Marx vai dizer que é justamente essa má distribuição dos recursos em que a população vai entrar na miséria e vai entrar em decadência. Então, para Marx, por exemplo, a crise em que Malthus vem falando, ela não está interligada com a população. Por quê? Porque as crises do capital, ela vai ter pouco período de tempo, diferentemente da população que vai ter longos períodos de tempo de crescimento e decadência, então isso não vai se interligar. Tá? Então, para entendermos essa questão dos elementos da dinâmica populacional, a gente tem que utilizar alguns termos. Então, quando analisamos população, temos que utilizar em linhas gerais a questão da natalidade, fecundidade, mortalidade e migração. Então, esses são os termos para entendermos essa movimentação da população de formas quantitativas e qualitativas. Tá? Então, com a nova característica do Enem, de uma forma mais tradicional de visualizar o espaço geográfico, é necessário a gente entender os termos demográfico. Que merda, hein? Sabia não? Quando a gente analisa os países desenvolvidos, vemos que a questão da mortalidade ela é controlada e a questão da natalidade ela também é controlada. Então, a partir dessas duas características, temos um crescimento lento dessa população. Então, é por isto que aqui nessa pirâmide vemos que o formato dela vai ser totalmente diferente de países subdesenvolvidos, países considerados novos. Como assim, professor? Então temos essa característica aqui da pirâmide, tá? Onde a base vai ser maior e a partir do momento que vai subindo essas escalas, ela vai ficando mais fina. É justamente porque nos países subdesenvolvidos tem como característica a maior população ativa. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha aprendido, porque geografia das populações ela é necessária para ser aprovado no Enem. Então compartilha, curte e divulga esse conhecimento para os seus amigos, tá? Porque é muito importante. Então fica ligado.